Agora, o livro é chamado Discipulado para a Glória de Deus. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um pouco mais do que é discipulado, porque ainda que esse não seja um termo estranho na história da igreja, ou mesmo na igreja de forma geral, ele não é estranho de forma nenhuma, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é discipulado. Então, o que o senhor poderia falar sobre esse termo? O que significa discipulado? Olha, é bem possível que na nossa conversa aqui, Saur, em algum momento eu voltarei a alguns desses conceitos. Mas me parece que, primeiramente, nós temos a ideia de que discipulado seja aquela classe preparatória para o batismo, né? Talvez 4 ou 8 encontros que habilita alguém para participar do batismo ou se tornar membro da igreja. Eu percebo que essa prática ministerial ela acaba reduzindo o conceito de discipulado. E é aí que na obra o Vanhoozer ele vem resgatar, e ele é muito bom na teologia, né, como teólogo sistemático, como hermeneuta, como intérprete da Bíblia, ele resgata a perspectiva do discipulado, que nada mais é, e quando eu falo nada mais é, não é com simplismo, né, mas nada mais é do que o aperfeiçoamento de pessoas em Cristo, ajudando-as a caminharem com Ele e se parecerem cada vez mais com Ele. Não apenas pela imitação das atitudes de Jesus, senão também pelo ganhar da mente de Cristo, de tal forma que essa mente de Cristo presente no discípulo dele molde o seu caráter, molde o seu imaginário. É um termo que o Vanhoozer usa demais, né? Imaginação ou imaginário, né? As metáforas e imagens da sociedade essa que tenta nos impor isso, mas nós, então, lidando com o Evangelho, apresentamos uma perspectiva bíblica, uma perspectiva evangélica, uma perspectiva centrada em Jesus para todas essas realidades. Então, eu tranquilamente diria, né, a partir da obra do Vanhoozer, da leitura que ele faz das Escrituras, o discipulado é a nossa educação na justiça. Como Paulo fala, e a obra do Vanhoozer é muito abundante, né? Até a característica dele como teólogo sistemático, é muito abundante de textos bíblicos. Só que é interessante, Saur, que não são textos bíblicos apenas para provar uma determinada tese. Não, porque ele, como intérprete, os conceitos dele, a priori, emergem do texto, né? Então, quando ele fala sobre educação na justiça, formar Cristo nas pessoas, né? Gálatas capítulo 4, a preocupação do Vanhoozer é que as pessoas não apenas admirem Jesus, não apenas imitem o seu exemplo, senão, a priori, tornem-se como ele, caminhem com ele, permaneçam nele, se pareçam com ele, em termos de atitudes, palavras, hábitos, mentalidade, né? Uma cosmovisão é um dos conceitos aí que o Vanhoozer vai desenvolver em alguns pontos do seu livro. Então, o discipulado é a nossa semelhança com Jesus. Semelhança essa, obviamente, que é progressiva, né? Ela se inicia no momento da conversão, e o Vanhoozer vai falar sobre evangelização em determinado momento aí no livro, sobre a importância da evangelização, do arrependimento, da conversão de pessoas a Jesus, e então o processo pelo qual elas passarão para gradativamente se parecerem cada vez mais com Cristo Jesus. E ele usa até uma terminologia muito interessante, que é o aspecto escatológico do discipulado. Sim. Só que escatologia para nós é simplesmente o fim dos tempos, né? Aqueles eventuais momentos ou episódios cataclísmicos, né? Geralmente, quando se fala de escatologia, as pessoas já pensam logo em Apocalipse ou alguma coisa assim, né? Exatamente, mas essa não é, nesse ponto, não é a ideia do Vanhoozer. Uma perspectiva escatológica apontando para o fim dos tempos como a realidade última do nosso aperfeiçoamento em Jesus. Então, o discipulado não é simplesmente aquele grupo de temas preparatórios para um batismo ou uma membresia, senão a nossa vida toda com Jesus, que passa certamente pela Escritura, pela doutrina, pela comunhão do corpo, né? Pela mútua interação dos membros do corpo, na edificação uns dos outros, para que no final dos tempos todos esses crentes se pareçam
definitivamente, sumariamente, com Cristo Jesus, né? Então, é uma conceituação muito mais ampla, é uma conceituação muito menos metodológica e muito mais teológica. Ela é muito menos pragmática e muito mais bíblica. Não que o Van Hooser não vá, em alguns momentos, lidar com os aspectos práticos do discipulado, que ele chama, quase ao final de cada capítulo, ele chama de exercícios. Né? Ele tem uma metáfora muito legal ao longo do livro. Né? São exercícios que nós devemos pôr em prática para esse aperfeiçoamento progressivo em Jesus. Né? Então, essa é uma conceituação muito plausível, muito necessária para nós sobre o discipulado.